Vamos falar sobre as bilheterias do fim de semana, mais um box office aqui. Vamos bater papo aqui, o que é que chegou aos cinemas, o que é que está dominando nas bilheterias. A gente tem Jogos Mortais nos cinemas, né? Jogos Mortais 10 chegou aos cinemas aí com um valor interessante. Temos o Resistência, né? O The Creator, uma das apostas aí da Fox/Disney para bilheterias. Não ficou, né? Não foi muito boa a bilheteria, abaixo do lado dos Jogos Mortais. E no fim, Patrulha Canina dominou o fim de semana nos Estados Unidos. Que loucura foi essa? E no Brasil, as criancinhas. Som da Liberdade continua sendo um sucesso aí financeiro, né? Pelo menos. Não dá pra dizer que é um sucesso de que as pessoas estão nas salas de cinema. Financeiro com certeza é, inclusive faturou mais do que os Jogos Mortais, que estreou no fim de semana aqui no Brasil. Som da Liberdade está em primeiro, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Só a vinheta do Box Office. Box Office do fim de semana. Cara, Patrulha Canina, minha Nossa Senhora. 23 milhões no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Filme da Paramount, né? Conseguiu isso a grana, né? Que interessante isso aí, mano. Pode falar a verdade? Canina. Patrulha Canina é um troço muito grande, tá? Muito grande. Só que não é o nosso radar, não tá no nosso radar. Patrulha Canina, certo? Porque a gente não tem... as minhas filhas já são adolescentes, elas não assistem mais Patrulha Canina. Mas o meu afilhado é um grande apaixonado. É um grande apaixonado por... Ele tem 4 anos. Ele é muito apaixonado por... Eu não vejo mais meu afilhado. Patrulha Canina, um filme super poderoso, o nome dele. Cara, aquela tipo de animação... Sem textura, aquela coisa assim, né? É a Peppa Pig de hoje em dia, entendeu? O que era Peppa Pig na minha época de criança. De criança não, daquele meus filhos não criança. É que Peppa Pig é mais pra bebê, né? Mas o Patrulha Canina, ele é... Mas o Patrulha Canina, ele é pra mais ou menos a mesma idade também. Tem uma mensagem edificante. Assim, eu preferia, por exemplo, eu prefiro o Peppa Pig. Acho mais interessante, entendeu? Ah, não. Mas é mó legal o Peppa Pig, cara. Peppa Pig é o... show. É lindo. Como é aquele lá do Teletubbies? Não, mas o Peppa Pig é legal, cara. Tem umas historinhas. Papai está voltando para casa. Toc, toc, toc. Cheguei. Eba, papai chegou. Tem que dar pão pra esses patos, velho. Olha, chegando mais. Não, gente, não dá desse jeito não. O pão tá muito caro. Caraca. Mas é mó legal, pô. Aí eles vão no zoológico. E tem uma brincadeira que tem sempre uma personagem. Eu não lembro quem é agora, se é a Dona Coelha. Que ela trabalha em todos os lugares, bicho. Então eles vão no parque de diversões, tá lá a Dona Coelha trabalhando. Aí eles vão pegar um ônibus, é a Dona Coelha que tá dirigindo. A Dona Coelha faz todas as profissões. Imagina. Mas o Patrulha Canina, ele já tem uma... Ele tem uma coisa mais de aventura, assim. Ele também tem uma mensagem edificante, né? Também é um desenho infantil e educativo. Mas ele já tem uma coisinha um pouquinho mais de aventura, assim, que cabe um filme um pouco maior, que é esse caso aqui, né? Um filme que tem um orçamento um pouco maior e tal. E que, cara, é só o início dos 50 milhões no mundo, só no primeiro final de semana. Você acha demais, né? Você acha demais aí. Só isso. Patrulha Canina, sucesso, já chegou em primeiro lugar nos Estados Unidos, estreando junto com os Jogos Mortais 10, né? O elogiadíssimo Jogos Mortais 10, que já chegou nos Estados Unidos com 18 milhões, 11,3 milhões no mundo, quase 30 milhões no seu primeiro fim de semana. Lembrando que o filme custou 13 milhões de dólares. A galera tá dizendo que é o melhor Jogos Mortais desde o primeiro, o que também não é grandes coisas. Eu que sou um fã da franquia, assim... Mas o primeiro é um clássico. Primeiro é fã naquelas, fã assim, eu assisti os filmes todos, a maioria deles no cinema e tudo mais, mas não é um filme que eu indico pras pessoas, porque é meio bizarro, assim, as histórias sempre são ruins. Mas o pessoal tá dizendo, eu não vi ainda, mas a galera tá falando que agora, como o Tobin Bell tá de volta, que é um grande problema da franquia, foi ter matado ele, né, lá no 3, se não me engano, ele morre, foi um grande erro, um absurdo erro da franquia, que os caras mesmo admitem que eles erraram. Aí tiveram que fazer prequels, tiveram que fazer um monte de coisa assim. Porque assim, o que acontece? As histórias todas, elas têm que criar uma aliança que vai cair no Jigsaw de alguma forma. E sendo que era uma burrice, era só você manter o cara vivo, e aí você ia ter filme até eternamente, entendeu? Só que aí esse caso aqui, por exemplo, é uma prequel que eles conseguiram colocar entre o 1 e o 2, que o Jigsaw, ele tá fazendo seu tratamento pro câncer.
deram uma de Terminator, né? Que o último Terminator tentou colocar entre ser o verdadeiro Exterminador do Futuro 3 e ignorar todo o resto, né? Nesse caso aqui, eles conseguiram colocar entre o 1 e o 2, porque assim, ele já tem um câncer, e aí ele tá procurando novos tratamentos, e ele encontra um tratamento daqueles que o treinamento, um tratamento experimental pra curar o câncer, só que é no México, e aí ele vai no México e no fim é uma baita enganação. E aí, você vai mexer com o Jigsaw, você se deu mal, né? Porque aí a equipe médica toda vai pro saco. Eu acho, aparentemente, eles vão dar um jeito de continuar a franquia com o Tobin Bell. E aí, pra fazer isso, eles vão ter que ignorar o que vier pra frente e dane-se, entendeu? O que eu acho uma ótima estratégia. Porque ele realmente... Ninguém se importa com 10 jogos mortais, cara. Quem que se importa com esse... Eu acho que eles deviam fazer o próximo, assim, jogos mortais e não colocar número e meio que fazer... Tem que fazer que nem Velozes e Furiosos, mano. Velozes e Furiosos foi o especialista disso. Porque o Velozes e Furiosos, ele pegou, tipo, matou personagens e aí, né, depois ele pensou assim, cara, não foi uma boa ideia. Vamos trazer de volta. Não morreu, não. É isso, foda-se. Nas entrevistas de lançamento, porque os diretores não estão em greve, né? Então eles deram entrevistas aí pro lançamento do filme. E eles falaram que a ideia é trazer os melhores personagens da franquia de volta. Não importa se eles já morreram ou não. E vai ser isso, entendeu? Eu acho que tem que fazer, que nem o Mortal Kombat fez agora, Mortal Kombat 1. E rebuta tudo e dane-se a história. É que nem isso, cara. Rebuta. Porque o Tobin Bell, ele funciona muito bem como Jigsaw, sabe? Que ele parece que ele não tem expressão direito, e é um personagem que chama a atenção. É legal quando você descobre, porque parece que esse filme aqui, o X, a grande sacada é que parece que a amarração dele no final é incrível, e as pessoas ficam chocadas, entendeu? Então, pô, bota o cara aí, meu. Foi incrível que nem o primeiro, assim, que você não sabe que aquele cara que tá no meio da parada. Eu vou assistir ainda. E aí, quem sabe, na semana que vem eu já falo pra todo mundo aqui a minha opinião, mas eu acho que a ideia é ótima. Tem que fazer mesmo, cara. Chegou aí Resistência, né? The Creator. Resistência, filme novo do Gareth Edwards, né? O diretor lá de Rogue One. Star Wars Rogue One, um dos melhores filmes de Star Wars dos últimos anos aí. Chegou aos cinemas, um filme que se esperava uma bilheteria um pouco maior, né? 14 milhões nos Estados Unidos apenas, no fim de semana, 18 milhões no mundo. 32 milhões no total, né? Esse eu assisti, Juras. Assisti nesse final de semana. Minha parte na bilheteria tá aí, né? Esses 18 milhões aí. É um filme que é muito bonito. A gente tava até falando antes de gravar aqui. Ele é muito bonito, sim. Esteticamente é inacreditável. A produção dele é muito boa. Ele foi feito, a maioria do filme foi feito em locação. E isso é muito bonito, porque aí mistura com um CGI feito, assim, de uma maneira incrível, sabe? O design técnico do filme, tanto de personagens, quanto das naves, dos robôs, é maravilhoso, mas a história é muito fraca. E as pessoas sentem que a história é fraca, porque na saída, pelo menos na sessão que eu tava ali, é o que todo mundo anda falando por aí, é o que eu acho também, mas assim, na minha saída, por exemplo, da minha sessão, tava as pessoas conversando ali, eu fiquei ali, sabe quando você segura um pouquinho na passada, só pra ouvir o que as pessoas estão falando? E era meio que unânime que as pessoas estavam achando médio, sabe? Médio. Por quê? Inclusive a nota dele no Rotten Tomatoes, ele tem uma porcentagem de 68%, né? Bem médio, assim, né? É isso. E ele é um filme que eu tenho certeza que se a história dele fosse boa, se os personagens fossem um pouco melhor explorados e escritos, eu acho que ele seria um bom candidato pra Oscar, cara. Porque... Entendi. É incrível. Eu acho que de técnico, tanto de som quanto de efeitos especiais, eu acho que de fotografia, esse filme deve estar. Se não tiver, vai ser... Ele tem uma vibezinha do Distrito 9, né? Que tu falou, né? A vibezinha que a gente viu ali no filme. Tem, né? Porque porque acontece o seguinte, a história do filme é que as máquinas e os humanos eles estão em guerra lá, porque aconteceu uma bomba atômica em Los Angeles, e aí os humanos, principalmente os americanos, entram em guerra contra as IAs, né, as inteligências artificiais, e essas inteligências artificiais, elas vão para um lugar que se chama Nova Ásia, que é mais ou menos aonde? Ali no Vietnã, sabe na região onde teve a guerra do Vietnã e tudo mais, ali naquela região do Sudeste Asiático, e essas máquinas, elas ficam ali, porque ali os governos meio que aceitam elas por lá e ajudam na tecnologia e tal,
E aí os americanos estão correndo o mundo pra destruir as inteligências artificiais. Então, assim, é um filme extremamente anti-americano. Só que toda a história é muito básica. Quem assiste o trailer já sabe exatamente a história toda do filme, assim, ele é muito mal construído, principalmente a parte dos personagens, mas essa ideia de você pegar toda essa parte lá da Indonésia, tanto da Indonésia quanto do Vietnã e tal, e você colocar isso como um pano de fundo e trazer essa modernidade das máquinas, essa coisa bonita e meio... Mas ele é meio limpo e sujo ao mesmo tempo. Cara, é muito bonito. Conceitualmente, o filme é maravilhoso. Assistindo o filme Resistência, por exemplo, você percebe que existe um orçamento de 80 milhões de dólares, certo? 80 milhões de dólares. Para um filme que é esteticamente maravilhoso. Maravilhoso. A fotografia é linda e é fotografia em locação. Misturado com um CGI que você não consegue perceber a diferença do que é CGI e do que é real. É muito bonito. E custou 80 milhões. Aí você pega o Invasões Secretas, que custou 250 milhões. E não tem nada que preste ali. Eu acho que a gente tem sim que reclamar quando vierem esses CGIs porcarias, cara. Tanto de The Flash, quanto dos filmes da DC, filme da Marvel. Tem muita gente que fala, não, mas fica só pensando em CGI, fiscal de CGI. Tem, cara, porque se com 80 milhões os caras conseguem fazer um filme desse, que é esteticamente perfeito, eu não consegui ver por que eles não conseguem fazer com muito mais dinheiro nas grandes franquias? Pra mim só me mostra que existe aí um problema nos grandes estúdios. Um grande problema, sabe? De não talvez usar o dinheiro da uso, maneira né? Correta. Lembrando que o Resistência é da Disney, né? É da Fox, né? Da antiga Fox. O que é uma loucura. Da Disney, né? O que é uma loucura. Você comparar esse filme... Tanto que quando eu saí do cinema, eu até fiz um tweet, né? Que tipo, ele é um filme mais bonito esteticamente do que todos os filmes da DC e da Marvel juntos. Com tranquilidade. Alguma coisa tá errada, e porque ele custou muito menos que todos os outros. Sim. Então eu acho que, assim, tanto que a gente até fala, né, que hoje em dia os estúdios, eles começaram a usar a tela verde e usar aquela tela de fundo, como é que chama aquilo lá? O volume, né? O volume, porque é mais caro filmar em locação. Então pergunta pro Gareth Edwards aí, como é que faz, cara? Curiosamente, Rogério, antigamente era mais caro fazer o CGI, filmar em tela verde, porque a tecnologia era muito cara. E aí a tecnologia ficou mais barata, e aí é mais caro filmar em locação, porque é levar todo mundo pro set, é construir um set do zero e etc. Então, realmente ficou mais caro fazer em locação Será do que... Pergunta pro Gareth Edwards, porque ele fez tudo em locação e o troço é lindo e custou muito mais barato. Rogério, a gente viu recentemente a série do One Piece. A série do One Piece agora, que saiu na Netflix, você vê que muitos dos elogios era porque os atores estavam atuando com cenário. Existia cenário de verdade, entendeu? Eles construíram o Baratier, por exemplo, que era aquele restaurante e tudo mais. E aí você pensa, ele poderia ter feito tudo em CGI, mas ficaria muito falso, né? E aí os diretores, eles falaram isso. Não, a gente queria que o elenco interagisse com o cenário, com o mundo em si, que fica mais real, né? Do que uma pessoa num fundo verde atuando com nada, sabe? Faz muita diferença, faz muita diferença. É por isso até que o Arlong, por exemplo, o vilão dessa primeira temporada, ele é todo de maquiagem, ele não é um bicho em CGI. Que ele poderia ser um bicho CGI, já que ele é um tritão, né? Ele é um peixe grandão assim. E aí eles estão preferindo... Hoje em dia a gente tem um movimento de que a galera tá querendo usar mais cenários, né? A gente viu recentemente a Warner reservando um grande estúdio no Reino Unido para DC. A DC vai fazer todos os seus filmes tipo um Projac gigante lá no Reino Unido para fazer todas as suas produções sem ficar dependendo do negócio eu boto um fundo verde e aí boto um telão. Eu detesto aquele volume, sabe? O volume que a Disney usa muito para os seus filmes, aquele telão assim, para algumas coisas quebra galho. Mas você percebe, você vê que tá falso. O Mandaloriano usa muito isso. Você percebe que não é real aquilo dali, sabe? Eu sei que recriar coisas do universo tipo de Mandaloriano é um pouco difícil. Mas tem coisas óbvias, tipo em cima de uma montanha e tudo, aí um puta volumezão assim. Eu realmente não gosto, sabe? Eu acho que é um problema aí.
se é mais caro filmar em locação, como é que o Gareth Edwards conseguiu filmar em locação muito mais barato do que gasta-se fazendo em CGI? Alguma coisa nessa conta não tá batendo. Ou eles perguntam pro cara, ou eles chegam pro cara e perguntam pra ele qual é a mágica que tu fez, que a gente precisa refazer aqui, ou você revê os custos enormes, gigantescos, absurdos, fora do padrão que as produções de heróis e tudo mais andam fazendo, e tentar melhorar isso de alguma forma, porque é um exemplo. E é um exemplo muito bem feito, que todo mundo que eu tenho certeza que for ao cinema assistir esse filme, por mais que saia chateado com a história, como eu, por exemplo, saí extremamente chateado com a história, acho que a história estraga o filme muito, mas assim, esteticamente dá pra fazer. É que tem... As pessoas podem até dizer assim, mas por que vocês se preocupam tanto com o valor do custo de um filme? Cara, porque, por isso. Ou de uma série, sei lá, né? Por que que vocês estão se preocupados com quanto que a Disney vai gastar, quanto que a DC vai gastar? Porque quando gastam uma grana muito alta numa série ou num filme e não dá retorno, isso prejudica a sequência. Filmes são cancelados, séries são canceladas, a história não tem continuação. Então, pra gente que acompanha esse universo, é interessante a gente saber de alguns detalhes, tanto de orçamento quanto de faturamento, pensando nisso, pensando na continuidade, pensando no processo mesmo. Porque se um filme sai nos cinemas e ele existe um fracasso, ele não dá dinheiro, ele não dá um retorno, aquela história não vai continuar. E, cara, a gente assiste filme sério, a gente tem um envolvimento emocional, a gente quer continuidade das coisas quando precisa ter continuidade, né? Porque tem histórias que são fechadas e é isso, e é massa. Mas, normalmente, esses filmes blockbusters, do universo super-heróis e tudo, eles continuam, né? E se o filme não deu retorno, cara, não vai ter continuação, sabe? A chance de ter, por exemplo, um novo filme do Homem-Formiga é muito baixa, sabe? Muito baixa. Eu sei que eles já esperam que o filme não vai ganhar esse dinheiro todo, né? Homem-Formiga. Nenhum dos três arrecadou esse dinheiro todo. Mas um filme grande, que gasta 250 milhões, cara, se espera um retorno de bilheteria que não tá tendo, né? Não, e eu acho que é importante a discussão, sim, porque a gente acaba recebendo filmes que não são... Que, por exemplo, eu não sei para as pessoas, mas pelo menos para mim, quando você vê um efeito especial mal feito, ele meio que te tira... Porque assim, o cinema é ilusão, né? Você tá vendo ali, em tese, hoje em dia nem é mais isso, né? Mas em tese são imagens paradas em sequência que vão fazer você ter uma noção de movimento que na verdade não existe. Isso é cinema, é pura ilusão. Quando você vê um efeito especial que não funciona muito bem, queira ou não, eu pelo menos, eu sou tirado da história, eu sou sugado dessa história por algum momento e até depois conseguir voltar. Às vezes demora, às vezes você fica pensando nisso e você não tá inserido, você não consegue se inserir. Às vezes a computação gráfica ruim, ela te tira da história e aí às vezes uma boa atuação te puxa, uma história legal, uma virada na história te puxa de volta. Quando não tem nada disso, você simplesmente vai embora, você se perde do filme, né? Exato, e ele te tira daquela imersão, que os filmes eles são criados pra isso, pra te colocar nessa imersão. E muitas vezes você é tirado disso abruptamente por um efeito ruim, por os efeitos do bebê do Flash. Aquilo aí te tira um pouco, você fica... Mas por que fizeram isso? Coisa você não tá feia, vendo a cena. Você não tá vendo a cena, você só fica assim, mas por que fizeram esse negócio assim? E aí aquela cena que é a brincadeira toda dos bebês, perdeu. Então, por isso que a gente tem que ter essa discussão. Só que em algum momento ele puxa de volta, né? Em algum momento ele puxa você de volta, o filme. Exato. E aí a cena do bebê fica pra trás, né? Mas é por isso que tem que ter essa discussão. Por quê? Porque eles falam, qual é a desculpa? É porque custa muito caro, porque, olha, gastamos 250 milhões pra fazer assim. Imagina, então, se a gente tivesse que gastar mais. E aí vem um cara que gasta infinitamente menos, pelo menos 4 vezes menos do que a média, e entrega um filme lindo. Então alguma coisa tá errada, e eu acho que a gente tem sim, eu acho que a gente paga o ingresso, sabe qual é? A gente paga o ingresso pra entrar, a gente tem é cliente, né? E cobrar. Eu quero ser enganado, Jurandir Filho. Eu quero entrar no cinema e ser enganado. Eu quero ser enganado de todas as formas possíveis, entendeu? E se eles não estão me enganando direito, então eles têm que rever as suas premissas aí, tem que rever essa parada, alguma coisa tá errada. Ou as empresas estão te cobrando
e não estão te entregando direito, ou você tá contratando as empresas erradas, ou você não tá dando espaço pra mais ninguém, alguma coisa Ou tá você errada. não tá levando em consideração que isso é um ponto importante, né? Porque Ou às vezes você a pessoa entrega se qualquer acomoda. coisa, Né? é isso, é isso. Entregam Né? qualquer coisa, gastam um dinheirão nisso, É. um dinheirão, te entrega qualquer coisa, e se você reclamar, o problema é seu, né? Sim. E porque vai vir alguém defender ainda, vai vir alguém falar, mas CGI não importa. Importa, É. importa. Desde quando inventaram esse troço, importa. Sim, desde quando usam isso pra contar histórias, né? O CGI, ele deixou de ser um confete, uma coisa pra ficar mais bonito, sabe assim? Ou pra fazer impossibilidades, como colocar um dinossauro, que nem o Steven Spielberg fez, um T-Rex gigante, né? Que você não tem real e ele ainda assim usa os animatrônicos em muitos momentos, mas ainda assim ele tem um grande CGI ali com o Jurassic Park lá em 93. Minha comparação é sempre essa. Se em 93... Porque assim, tem muita gente que fala assim, mas que nos anos 80 tinha uns bonecos e tal. Ok, você vai assistir um filme hoje dos anos 80, você tem que colocar na sua cabeça que naquela época era assim. Sim. Mas se em 93 um cidadão conseguiu fazer um efeito que é crível até hoje, como é que em 2023, 30 anos depois, você tem a desculpa de falar que você fez aquele bebê horroroso porque você não tinha dinheiro suficiente pra fazer ele bonito? Alguma coisa está fedendo neste reino, entendeu? E é isso. Tem que se, eu acho que a gente tem que brigar sim, cara. Porque a gente paga o ingresso, não é de graça. O cinema não é de graça. Se fosse um troço que a gente de graça, até podia... Mas não, a gente paga o ingresso. Eu quero ser enganado com sucesso. Entendeu? Entendi. É isso. Voltando aqui pra bilheteria, o Resistência, ele faturou ali 14 milhões nos Estados Unidos na sua estreia, 18 milhões no mundo, 32 ao redor do mundo. Vai ser um pouco difícil ele se pagar aí. Porque ele Aliás, já chegou em terceiro, né? Já chegou em terceiro com 14 milhões. E ele já tinha umas sessões, tá? Antes. Ele já tinha, a gente já falou dele aqui. A estreia oficial foi agora, mas ele já tinha umas sessões, então, tipo... aliás, o nome Resistência no Brasil é horrível. Só que eles não podiam colocar o criador, porque a galera confunde como se fosse filme religioso, né? Então eles não... Aí eles foram no básico, que é o Resistência, né? Que é tipo básico de ficção científica. Sim. E é um péssimo nome, porque não é sobre isso. Tá bom. Enquanto isso, a Freira, 231 milhões no mundo, hein? Que sucesso internacional, hein, de A Freira. Deu bom demais. Com certeza vai ter continuação aí. Invocaverso mais forte do que nunca. Invocaverso. Infinito. Vamos ver mais aqui. Cara, depois daí, né, os Mercenários, que foi da semana passada, né? Flop absurdo, né? Esse aí, cara, esse aí pode fechar as portas aí. Já tá quase saindo do top 10. E já saiu a notícia de que é o último filme do Stallone, dessa franquia, e que o Jason Statham seria o grande... Ele continuaria. Falei. Né? Já vai continuar assim, vai muito. Cara, 20 milhões eu acho que não paga nem o salário dos dois aí, ó. 20 milhões que arrecadou. Muito baixo. E tem o Equalizer também, né? O Equalizer ainda tá top, ó. Vou colocar já. O Barbie continua no top 10 aqui, com 1 bilhão 433 milhões. Vai sair do top 10 após 11 semanas na próxima semana, hein? Minha nossa senhora. The Equalizer aqui com 158 milhões. Outro que conseguiu, né? Cara, conseguiu aí pequeno, seu retorno. Pequeno. Né? Denzel, né, mano? É muito legal. Denzel, e assim, é basicamente o Denzel, né? Eu vi o trailer agora que eu assisti o Criador. E eu assisti o trailer de Equalizer 3, né? E é inacreditável como é igualzinho o primeiro filme. Só que é na Itália. Porque o primeiro filme é nos Estados Unidos, que ele tá lá numa cidade lá, e aí ele se adequou ali, né? Ele meio que se misturou com o povo local, e ele é um cara bacana, né? Ele é um amigo, principalmente um colega de trabalho muito bacana, que tá sempre incentivando seus colegas a melhorarem e tal. E aí vem os mafiosos, e aí ele fala, gente, vocês querem mesmo se meter com eles? Vai, melhor vocês ir embora. E aí os caras não vão, ele quebra todo mundo na porrada e mata todo mundo depois. No 2 eu ainda não assisti, e aí o 3, ele é igualzinho o primeiro, só que é na Itália. Ele tá na Itália, ele também tá se adequando à galera. É a vibe do Busca Implacável da vida, assim, né? Muito parecido os filmes, né? Então, cara, é igualzinho. Ele tá lá e tal. Aí o que vem? A máfia. E aí ele chega pros caras e avisa: melhor separar o que você tá fazendo aí. Aí os caras, quem é você? Quem é você? Aí pronto. Banho de sangue. A Tartaruga Ninja continua aí a sua saga, mas não deve passar muito disso. Não deve passar de 180 milhões. A bilheteria tá muito baixa.
O Oppenheimer aqui, né, ficou nos seus 933 milhões. Eu acredito que há uma possibilidade, Rogério, do Oppenheimer, em algum momento, ele chegar perto desse bilhão quando tiverem começado as votações do Oscar, né? Porque aí o Oppenheimer volta aos cinemas, deve voltar provavelmente em IMAX, e aí ele deve ganhar um pouco mais de grana aí, mas vai ter que trilhar um pouquinho aí para poder chegar perto do bilhão, né? Aqui no dia de gravação aqui, dia 2 de outubro, ele tá nas cabeças pro Oscar. Ele é hoje em dia o favorito em várias categorias. Então, assim, ele é um nome que certamente, quase 100% de certeza, ele vai aparecer no Oscar. Então aí eu acho que ele tem chance de chegar no bilhão, sim. E se ele ganhar o Oscar, aí é certeza. Aí é certeza que ele vai fazer o bilhão, porque aí a galera vai querer assistir, né? Vamos falar aqui da bilheteria nacional. A gente teve um fenômeno no fim de semana aí, porque a gente tá na semana ainda da Semana do Cinema, né? Os ingressos mais baratos aí ao redor do Brasil inteiro, R$12 o ingresso para qualquer filme, né? Tirando as salas premium, né? Tirando IMAX, VIP, essas coisas todas. Mas as salas normais todas estão em promoção no Brasil inteiro, de todos os cinemas até quarta-feira, tá? Até quarta-feira. Quarta-feira, dia 4, né? 4 de outubro. Sábado, pelo menos no cinema que eu fui, tava bonito de ver, viu? Tava cheião. Bonito de ver, R$12, tava cheio. Legal. Não tava Barbie, tá? Não tava abarrotado. Foi um outro... Aquilo foi um outro, né? Aquilo ali foi... Mas tava cheio. Foi bem, bem bacana ver, assim. E todos os filmes, tá? Tanto, mais uma vez... Jogos Mortais era a grande estrela. Da noite, pelo menos, né? Que eu vi ali e tal. Mas todas as salas estavam com bastante... Mas Jogos Mortais estreou no Brasil aqui em segundo lugar, né? Porque o Som da Liberdade pegou a bilheteria principal, né? Do fim de semana. Não dá pra dizer que é o filme que mais tem gente assistindo, porque são muitos ingressos comprados do Som da Liberdade e as pessoas podem adquirir no site de graça pra ver e tudo. Mas ele é um fenômeno, cara, porque eu vi diversos movimentos, inclusive muitos movimentos conservadores, assim, da turma indo aos cinemas e fazendo passeatas e não sei o quê. Igrejas, o próprio... Tem um vídeo do Mel Gibson chamando as pessoas, conseguiram até dublador do Mel Gibson. Parece... É verdadeiro o vídeo. É verdadeiro, porque parece inteligência artificial, sabe? Parece estranho. Mesmo, né? O Mel Gibson aí tá parecendo uma inteligência artificial. Mas é verdadeiro o vídeo. Público lota sessões de Som da Liberdade nos cinemas de São Paulo com ingresso de graça. Muitas pessoas foram assistir porque tá rolando aí... porque tem a parada de você acessar o site lá da distribuidora e você fazer, tipo, doações de ingressos, né? E muitas das doações estão vindo de fora ainda. Estão vindo de fora e a galera compra em dólar e o ingresso em real. Então, a Semana do Cinema bombou muito aí, né? No fim de semana, o filme arrecadou quase 8 milhões de reais aqui no Brasil, no fim de semana. Então, ele continua fazendo sucesso. Quer um detalhe interessante? Tanto os Jogos Mortais 10 quanto o Som da Liberdade são da Paris Filme aqui no Brasil. E a estratégia de marketing dos dois é totalmente diferente. Totalmente diferente. É bem doido isso, né? A divulgação massiva por esses grupos de distribuição gratuita de ingressos contribuíram para que a produção fosse mais vista na primeira semana de exibição, com 240 mil espectadores, e aí na segunda semana quase triplicou esse tamanho. No site da Angel Studios, produtora do longa, há opções para colaborar comprando ingressos para serem fornecidos gratuitamente para outras pessoas. Os valores partem de R$22 para um espectador. O filme fez mais de 200 milhões nos Estados Unidos, né? É um sucesso aí. Mas esse sucesso, a gente sabe, né? Tipo, sucesso, cinemas com ingressos esgotados, mas não necessariamente com lotações de pessoas, né? Não tem gente dentro, né? A gente já viu esse fenômeno acontecer outras vezes no Brasil, né? Não é novidade. Eu acho que o grande problema, pra mim, na minha opinião, é que é o seguinte: esses ingressos, eles não são gratuitos. Eles custam um preço, e o preço são os seus dados. Esses dados vão ser usados mais pra frente. Não tô dizendo que vão roubar os seus dados, muito pelo contrário, você tá doando eles de total vontade, uma vez que você coloca esses dados no site pra você poder retirar os ingressos. E eu não vejo nenhum problema se você tiver
curioso pra assistir o filme. Eu mesmo tô bem curioso, não farei isso, mas eu tô curioso pra ver o filme e em algum momento verei. O problema é que você tá dando seus dados e em algum momento esses dados vão ser usados. E fatalmente vai ser, como assim, são movimentos políticos, esses dados serão usados em momentos políticos do país, principalmente de eleições. Então, é só importante que as pessoas saibam isso, né? Você tá colocando seus dados e em algum momento você vai ser cobrado, entre aspas, nesses dados que você deu para as pessoas. Então, é só isso. Eu acho que é só isso, é importante de dizer. Não é uma crítica, eu só tô... É só uma informação. Nada é de graça nesse mundo, né? Nada é de graça. Não existe nada de graça. Então, é importante pro filme ter grandes números. Ele teve um número absurdo nos Estados Unidos e agora ele tá tendo um número absurdo no mundo. É importante pro filme ganhar essa importância. É importante ganhar essa importância. Essa relevância é importante para o grupo, pros grupos políticos conservadores. Esse é um. E o segundo é que eles estão obtendo dados de muitas pessoas para poder entregar esses ingressos. E eles vão usar esses dados com o aval das pessoas que deram, né? Nada é ilegal, nada é legal. Eles estão fazendo isso, em algum momento esses dados serão usados. E aí tu vai receber uns e-mails. Assim como qualquer coisa que a gente faz na internet, os dados são usados para... Nem precisa... Né? Você vai na farmácia, tu bota os seus dados lá, entendeu? Sim, e aí, aí eu compro um remédio que dura 15 dias, no 14º dia eu já recebo um e-mail do cara falando assim, olha, aquele remédio acabou, quer comprar no novo aí? Com desconto de 10%. Aí você, opa, realmente eu tô precisando, vai acabar meu ingresso. Sem falar que existem dados seus por aí que vão dar o seu perfil de acordo com os medicamentos que você comprou na sua vida. Exatamente. Então, esse uso de dados é uma parada que acontece muito. E sim, é um filme que tem movimento político por trás. Não dá pra negar, né? É um movimento político conservador. É um movimento político que ele acaba pegando uma parcela específica, tanto que a gente viu movimentos tipo da igreja, passeatas, a galera, tipo o pessoal militares indo ao cinema para assistir o Som da Liberdade, e a gente já tá meio, né, calejado aqui no Brasil desse tipo de obra e o que é que atrai, né? Mas é isso. Falamos sobre as bilheterias do fim de semana. Esse aqui é um programa sobre bilheterias, então a gente nem entra em detalhes sobre o filme, até porque a gente nem viu o filme, né? Eu não vi o filme ainda. Dizem que não tem nada disso, né? Dizem que todas as pessoas que eu conheço que viram o Som da Liberdade disseram que é um filme ok, não tem nada do que tá em torno, né? Do que gira em torno dele, assim, especificamente, que é um filme que diz que é baseado em história real, mas tem um monte de coisa que não é real, assim como a maioria das biografias que são baseadas em histórias reais e não tem nada de real ali, sabe? Então... É o básico, né? É o básico. Eu assistirei um dia ainda pra dar minha opinião sobre isso, só que eu não vou dar meus dados pra fazer isso, mas... Ou você pode comprar ingresso, né? É uma coisa que eu não farei. Também não tô afim de dar ingresso, muito bem. Assistir um dia no distribuidor bacana. Muito bem, fechamos aqui, falamos sobre as bilheterias do fim de semana. Tem alguma surpresa pra você aí? As bilheterias estão muito mornas, tá? Estão muito mornas. Depois do fenômeno que foi Barbie e Oppenheimer, a gente está vendo as bilheterias muito baixas e muitos filmes que gastaram bastante aí não estão conseguindo ter esse retorno. Então a gente está realmente passando por um setembro. A gente passou por um setembro muito pesado. Curiosamente, agosto foi um mês interessante em bilheteria, mas setembro se tornou um mês dificílimo para as bilheterias. Vamos ver aí como é que fica em outubro, né? A gente tem Halloween, tem filmes de terror chegando aí. Vamos ver o que é que muda no cenário. Fechamos aqui, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade aqui, você fica sabendo. No seu celular tem a notificação que chega e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu joinha aí que a gente vai ficar muito satisfeito com o seu feedback. É isso, nos encontramos na próxima. Tchau.